Hoje, a gente vai mergulhar fundo na filosofia de um pensador bem denso, Martin Heidegger, para tentar entender um sentimento que, olha, todo mundo já sentiu, mas poucos realmente compreendem: a angústia. Já parou para pensar nessa sensação? Aquele peso, aquela responsabilidade imensa de ter que escolher o próprio caminho, de construir a própria vida. Pois é exatamente esse o ponto de partida da nossa conversa hoje. Uma viagem pela psicologia existencial. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Para começar a entender a nossa existência, o Heidegger propõe uma coisa fundamental. A chave não é sair correndo atrás de todas as respostas, mas, antes de tudo, aprender a fazer as perguntas certas. Olha que interessante essa mudança de foco. Antes dele, a filosofia, especialmente com o mestre dele, o Russell, estava muito preocupada em perguntar o que são as coisas, sabe? Qual é a essência de uma cadeira, de uma árvore, de um ser humano? Mas aí vem o Heidegger e vira o jogo. Ele fala, peraí, a questão mais fundamental não é o que nós somos, mas sim como nós somos. Como a gente experiencia o fato de estar vivo. É uma virada de chave sutil, mas que muda absolutamente tudo. E a partir dessa nova pergunta, o Heidegger dá um nome todo especial para essa nossa experiência de existir e cria uma ideia bem diferente sobre a nossa relação com o mundo. Ele vai chamar a gente, o ser humano, de Dasein, uma palavra em alemão que a gente pode traduzir mais ou menos como ser aí ou presença. E qual é a grande sacada aqui? Uma pedra, por exemplo, ela simplesmente é. Ela existe e pronto. O Dasein não. A nossa existência não é algo pronto, definido. É um projeto em aberto, algo que a gente está o tempo todo construindo e, principalmente, questionando. E aqui o contraste fica ainda mais nítido, né? O ser de uma pedra é fixo. Acabou. Já o nosso ser é pura possibilidade. A nossa essência, se é que a gente pode usar essa palavra, não é algo que a gente tem, mas algo que a gente se torna a cada momento. Nós não somos, nós estamos sempre sendo. E essa citação dele resume isso de forma brilhante. Ser humano é estar o tempo todo se relacionando com o nosso próprio potencial de ser. E como é que essa relação acontece? Bom, acontece através de outro conceito central do Heidegger, o ser no mundo. Presta atenção nessa analogia porque ela é genial. A gente tende a pensar que estamos no mundo como a água está dentro de um copo. A água é uma coisa, o copo é outra. Mas para Heidegger, isso está errado. A gente está no mundo mais como uma aranha na sua teia. É impossível separar a aranha da teia que ela mesma tece, certo? Uma coisa cria e dá sentido à outra. É assim com a gente. Nós não estamos simplesmente jogados no mundo. Nós estamos o tempo todo tecendo o nosso mundo, habitando ele, dando significado a ele. Nós somos o nosso mundo. Ok, mas essa liberdade toda, de poder ser qualquer coisa, de construir o nosso próprio mundo, isso tem um custo. É uma liberdade que pode ser bem aterrorizante. E é aí que a gente chega numa experiência humana universal, a angústia. E para Heidegger, a angústia é uma espécie de alarme existencial. Para conseguir lidar com o peso dessa liberdade toda, o que a gente faz na maior parte do tempo? A gente se distrai. A gente mergulha na rotina, no piloto automático e vive naquilo que o Heidegger chama de impessoalidade. Sabe, a gente faz o que se deve fazer, diz o que se diz, pensa o que se pensa, a gente se esquece da nossa própria singularidade. E é justamente nesse estado de distração que, de repente, a angústia pode bater. É muito importante não confundir angústia com medo. O medo tem um objeto, tem uma causa clara, medo de altura, medo de falar em público, medo de uma prova. Já a angústia, ela não tem objeto. É aquela sensação de que o próprio chão que a gente pisa sumiu. É um mal-estar que vem de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. E é aqui que vem o pulo do gato de Heidegger. Para ele, a angústia não é uma doença, não é um defeito de fábrica. Pelo contrário. A angústia é como um despertador. Ela chega, arranca a gente do piloto automático, faz o mundo familiar parecer estranho e nos força a encarar a verdade nua e crua. A nossa existência é nossa responsabilidade. Certo. Se a angústia não é uma doença, mas um chamado, um alarme, como é que isso muda a nossa ideia do que é ter saúde mental? Para Heidegger, o adoecimento existencial não é, sei lá, um problema químico no cérebro. É uma postura perante a vida. É a escolha de se fechar para as possibilidades.
É quando a gente passa a vida inteira fugindo da angústia, evitando qualquer experiência que nos tire do conforto, e com isso o nosso mundo vai encolhendo, se tornando pobre e restrito. A saúde, portanto, é justamente o oposto. Não se trata de ter uma vida sem problemas, sem dor, sem angústia. Isso é impossível. Saúde existencial é ter a coragem de se manter aberto, de bancar a incerteza de ser quem se é e de continuar a criar significado, mesmo quando as coisas ficam difíceis. É a capacidade de atravessar a luta, não de evitá-la. Então, qual seria o caminho para essa saúde? Bom, a gente pode pensar em alguns passos. Primeiro, abraçar a angústia. Em vez de fugir dela, tentar ouvir o que ela está dizendo sobre a nossa vida. Segundo, questionar o cotidiano, desafiar esse piloto automático, esses papéis que a gente assume sem nem perceber. E terceiro, e talvez o mais importante, se apropriar da própria liberdade, assumir a bronca de ser o autor da própria história. No fim das contas, a grande lição que fica é esta: uma existência autêntica, uma vida saudável, não é sobre se sentir feliz o tempo todo. É sobre ter a capacidade e a coragem de encarar a vida por inteiro, com tudo o que ela tem para oferecer, o bom e o ruim, a alegria e a angústia. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que ecoa. Se a responsabilidade pela sua existência é inteiramente sua, o que se escolhe ser hoje? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia nesta jornada.